O que será que está acontecendo? Meu enxame tem uma excelente população, muita abelha, uma gigante reserva de mel, reserva de pólen e não tem postura. Além de que a rainha está aí. O que será que está acontecendo? Bora ver agora nesse vídeo aqui no Meliponário Irapitã. E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, e hoje a gente vai falar sobre a diapausa, né? Como vocês já viram aí no título, um fenômeno que ocorre em alguns enxames de algumas espécies de abelhas nativas, agora nesse período do inverno. A diapausa, né, resumidamente, é um período, agora no inverno, pode ser menor ou maior, onde as abelhas param a postura. A rainha cessa a postura e as atividades gerais do enxame ficam muito diminuídas. É um mecanismo natural das abelhas de autopreservação. A natureza é sábia, né? Isso não ocorre à toa, e ele está relacionado ao fotoperíodo, principalmente, reservas de alimento e temperaturas. Então são esses três pontos que influenciam de ter a diapausa ou não. Além de características internas e pessoais, assim, né, entre aspas, de cada enxame. A gente vai ver que na mesma espécie pode ocorrer ou não a diapausa. Mas como eu já disse, ela é normal também. Então temos aí três fatores que influenciam nessa diapausa das abelhas, que é como se fosse uma hibernação para os mamíferos. O primeiro deles, como eu já disse, é o fotoperíodo. Está relacionado à luz do Sol. É o nosso planeta que não é plano, tá? Já fica aqui a informação, um planeta que não é plano. Ele é uma esfera e a rotação dele é meio inclinada. Então, dependendo da época do ano, ele inclina de uma forma onde o dia fica mais curto. Talvez o pessoal da cidade aí acaba não reparando, ou quanto mais perto da linha do Equador, é menor essa diferença de luminosidade. Pra gente que tá aqui, eu tô aqui bem no trópico de Capricórnio, tá pessoal? Tô aqui em São Paulo, na divisa com o Paraná. Então isso é muito evidente. E quanto mais ao sul, maior ainda essa diferença, né? Tanto que lá no Polo Norte, por exemplo, né, ou no Polo Sul, tem dias que são só dia, e tem períodos do ano que fica só noite, devido a essa inclinação do planeta Terra. E isso é muito bem pontuado com o solstício de inverno e o solstício de verão. O solstício de inverno já foi, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui em julho. O solstício foi dia 20, acho que ele é entre dia 20 e 22 de junho, tá? Que é o dia mais curto do ano, tá? Então, desde o solstício de verão, que é lá por dia 25 de dezembro, até o solstício de inverno, que é lá por dia 20, 22 de junho, o dia só vem encurtando. Cada dia um minutinho a menos. E o contrário ocorre agora no solstício de inverno. A partir desse dia 20 e 22 de junho, o dia vai ficando cada vez mais longo, até novamente o dia 25 de janeiro. Então a gente já passou por esse período agora. Os dias estão ficando cada vez mais longos e, consequentemente, o período de serviço das abelhas também. Isso é importante porque essa diapausa só é comum e aceitável no inverno, tá, pessoal? Ela pode durar aí quase 6 meses, mas ela vai começar no outono. Então ela só é aceitável. Diapausa no verão não existe, algum outro problema que a abelha está tendo. Mas como muitos vêm relatando, é um problema, né, um fator que vem acontecendo agora e é muito bem observável nos enxames, como eu já mostrei no início do vídeo. Nessa mirinha aqui, vou mostrar também nas mandaçaias. Eu acho que eu tenho uma ali que está em diapausa. Ela já entrou ano passado e eu acho que entrou esse ano também. Então tem a característica individual de cada enxame. Esse é um tema muito interessante, muitas pessoas ficam com dúvidas, né? E obviamente ficam com dúvidas quando encontram essa parada no enxame, ficam preocupados. Só que isso, pessoal, é observado há muito tempo atrás e já foi fruto de 2 estudos bem interessantes. Tem mais estudos, mas foi esses 2 que eu olhei. O link está aqui na descrição desse vídeo. Dei uma conferida lá, vai ter só vou dar uma resumidinha bem rápida, mas tem informações muito importantes. O primeiro estudo observou enxames de mirim saiqui, lá no Rio Grande do Sul, de outubro de 98 a setembro de 99. Então faz muito tempo atrás, alguns que me acompanham não eram nem nascidos, e a maioria, assim como eu, era bem criança. Esse estudo foi realizado pela Raquel Pick e pela Bettina Blostein. Não sei se eu falei o nome certo, mas tá aí na descrição. Depois eu vou estar citando outro estudo dela, mas nesse elas pesquisaram sobre a mirim saiqui. O título: Atividades e voo de plebeia saiqui em período de postura e de diapausa da rainha. Então, elas, nesse estudo, observaram isso. A conclusão que chegaram é que no período onde a rainha está tendo postura, a movimentação das abelhas é muito maior, elas se movimentam por todo o ninho. Já no período de diapausa, elas ficam paradas e principalmente andando um pouquinho no invólucro
né, que é aquela estrutura de cera que eu já mostrei em outro vídeo, onde as abelhas constroem para proteger e deixar mais quentinha as crias. Então observaram essa diferença, além de outros pontos como período de voo, que influencia no voo ou não, mas vou deixar para vocês conferirem lá. E dos 4 enxames que estavam estudando de Plebeia saiki, que é um tipo de mirim, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a Plebeia droriana, a Plebeia emerina e a Plebeia remota, que é a mirim-guaçu, e elas observaram uma diferença bem interessante entre esses 4 enxames. Um deles ficou 98 dias em diapausa, o outro ficou 76. O enxame C ficou 168 dias e o enxame D ficou 92 dias. Então tá aí a diferença bem grande e bem gritante até, né? No caso, por exemplo, do enxame C, que ficou 168 dias, mais de 5 meses em diapausa. Então começou lá no comecinho do outono e a maior parte desses enxames voltaram à postura lá por agosto. Então mostrando como varia de um enxame para o outro esse período da diapausa. Infelizmente eu não encontrei informações a respeito da reserva de alimentos ou não. Um outro estudo que foi realizado, um pouco mais recente, mas eu também era criança, as abelhas foram observadas de 2002 a 2003, um total de 14 meses de observação, então pegaram todo o período do inverno. Também foi realizado pela Bettina Blomstein e dessa vez agora com a Francine Borges, né, também lá no Rio Grande do Sul. Foi realizado com a Melipona marginata obscuror, que é a manduri, né, manduri nativa lá do Rio Grande do Sul. Elas pegaram 4 enxames, colocaram em caixas praticamente da mesma medida. Uma coisa que eu achei muito interessante é que elas falam da litragem da caixa, que é o que eu sempre falo aqui no canal. Não tem medida certa de caixa, tem litragem total que uma espécie pode ocupar ou não. Nesse caso, os 4 enxames estavam em caixas que totalizavam de 2,26 a 2,69 litros. Então muito parecido, eram enxames bem parecidos. Essa pesquisa era específica, né, com diapausa, e elas observaram o crescimento do invólucro e o quanto durou ou não a diapausa desses enxames. No caso, um deles, o enxame A, ele não entrou em diapausa e não teve diferença no tamanho do invólucro. Já os enxames B, C e D entraram em diapausa. O enxame B aumentou 61% do invólucro, ficou 21 semanas em diapausa, um número bem grande aí de semanas. O enxame C, 84% de aumento no invólucro e ficou 23 semanas em diapausa. E o enxame D aumentou 71 e ficou bem menos, ficou só 8 semanas aí. Só que 8 semanas já são 2 meses, né? E em todos os 3 enxames, a postura voltou lá por agosto. E daí se manteve o ano todo. Então ainda tem muita coisa a ser estudada com as abelhas nativas, mas muitas delas já foram desvendadas, ou pelo menos relatadas observações científicas por meio de pesquisas. Então sempre procurem pesquisas científicas a respeito disso. Elas podem dar um norte para a gente entender melhor o comportamento dos nossos enxames. Como eu disse, muita gente observa isso e acaba achando que tem coisa errada com o enxame, mas a natureza é sábia e isso ocorre por algum motivo, uma autopreservação provavelmente das abelhas. Uma das dúvidas maiores é, nossa Carlos, agora não tem postura, as abelhas vão morrer e o enxame vai definhar. E não é assim, pessoal. Como eu já disse, quando ocorre a diapausa, as abelhas trabalham muito menos, tanto internamente quanto externamente. E o tempo de vida das abelhas, ele é mensurado por horas trabalhadas. Então, se elas não estão trabalhando, e tem épocas que elas até ficam em quiescência, né? Elas ficam paradinhas ali sem fazer absolutamente nada. Então, elas estão guardando o tempo de vida. Essas abelhas que ficaram 6 meses em diapausa, assim que voltar à postura, vai continuar tudo tranquilo, tá? Elas vão fazer, o tempo de vida delas vai continuar a partir dali. Então tem abelhas que podem viver mais de 6 meses, porque no caso não estão fazendo quase nada. Uma coisa que eu não comentei no estudo da Plebeia saiki, que eu já estava esquecendo, é que elas começaram a postura em agosto, e mesmo as temperaturas tendo caído muito ainda em agosto e até nevado lá na região, elas não pararam a postura. Então a partir do momento que elas tiveram aquela pausa no outono e inverno, assim que começou, ela não parou mesmo que a temperatura estivesse baixa. Talvez já sabendo que logo depois a primavera estava ali na frente e o enxame tinha que estar preparado para buscar recursos. A parte teórica é essa, espero que tenham gostado. Já vai deixando o like aí caso tenha gostado, se inscreva no canal se não for inscrito e comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida a esse respeito. Futuramente eu vou estar respondendo aqui no canal. E agora vamos olhar os meus enxames, alguns que estão em diapausa, e no final eu falo para vocês o que eu acho que deve ser feito ou não de manejo nessa questão. Aqui temos mais uma mirim-guaçu. E antes de tudo, né, como eu sempre falo, o meliponicultor tem que estar atento ao clima. Tudo bem que ele está cada vez mais doido, mas
tem que estar atento para entender o que está acontecendo ou não com os enxames e poder estar preparado para um novo momento, né? Aqui esfriou muito cedo e umas 2 semanas atrás fez um calor absurdo, tanto durante o dia e até durante a noite. Bem incomum para essa época do ano. Essa Miringuaçu, ela tinha entrado em diapausa, tá? Parou toda a postura, chegou a nascer todos os discos e depois não tinha mais postura. Só que com a esquentada que deu, elas voltaram a fazer postura, tá? Olha só ali. Postura verde. Carlos, como que é a postura verde? É a postura... Ó a rainha lá. Acho que não deu pra ver, né? Ó a rainha lá. Então, talvez ela tenha parado de novo. Ela fez postura, tá? E tá a posturinha verde. E a postura mais escura, onde a gente vê menos separação. E dá pra ver que ela tá lotada de reservas de mel e de pólen. Além de uma população bem grande. Tá? Ali tá o copinho alimentador. Alimentei ela uns 2 dias atrás com mel de apis. Mas ainda assim ela tinha uma boa reserva de mel já antes. E a população vem grande. É um enxame que tranquilamente, mesmo que ela pare novamente a postura, o que pode acontecer, é um enxame que tranquilamente eu vou poder dividir, né, em setembro. Tudo isso dependendo do clima, né? Talvez setembro ou até outubro só, né? Só que a população é muito boa, as reservas estão legais, a rainha tá legal, tá tudo certo com o enxame. Então esse aqui é um enxame que entrou em diapausa, só que ele já voltou à postura porque deu uma esquentada bem grande, afetou até algumas floradas aqui na região que adiantaram a florada. Aqui a gente tem uma linda mirim preguiça, só comentando com vocês, ó, o estado desse enxame. Só comentando, né, que mirim preguiça não entra em diapausa, tá? Pelo menos não por aqui. Ela pode diminuir, mas isso vai depender das reservas de alimento dela. E aqui dá pra ver muito bem a diferença de disco maduro e disco verde. Esses mais claros aqui, ó, disco maduro. Aqueles mais escuros ali, discos verdes. Então também pela presença de discos maduros ou não, a gente sabe quando e se a abelha parou a postura ou não. Então mirim preguiça tende a não parar a postura, tá? Mas se seu enxame está sem postura, tá com a rainha, uma boa população e reserva de alimentos, não tem com o que se preocupar. Aqui nós temos uma mirim droriana, que normalmente para a postura. Tá ali o bombonzinho que eu dei para elas, uma reserva de mel. A população é bem grande. Vamos ver se tem postura ou não. Faz muito tempo que eu não olho. Essa daqui tem uma posturinha verde vindo lá. Deixa eu ligar bem rápido o flash. Aí, ó. A abelhinha colocando o alimento larval na célula de cria. Então, pessoal, já olhei uma outra mirim preguiça, uma outra mirim droriana também estava com postura. E essa daqui também tá certo? Então eu não tenho nenhuma mirim droriana no momento que entrou em diapausa. As mirins estão bem cuidadas, olha a quantia de próprios ali, bombom, tem mel lá embaixo. Então dessa vez não entraram, ao menos eu não vi, né? Pode ser que tenham entrado e já voltaram à postura, mas eu não vi entrar em diapausa. Mas se você tem uma mirim droriana e ela está em diapausa, pode ficar tranquilo, que é normal, já aconteceu aqui algumas outras vezes. Tá? Então é normal mirim droriana entrar em diapausa. Olha só, aqui a gente tem uma mirim, provavelmente é a emerina, tá? Não tenho certeza, pessoal, são muito difíceis de identificar as mirins, só que não é a aguaçu e acho que não é a droriana, então provavelmente é a emerina mesmo, tá? Adquiri ela como emerina. As reservas delas não estavam tão grandes, só que ali a gente consegue, uma apis aí na frente, né, para variar, a gente consegue ver 3 disquinhos. Então, como eu disse, o disco está partindo do fundo da caixa, então indica que não teve postura recente antes, senão essa postura estava muito maior. Então esse enxame já entrou em diapausa, aqui está o copinho alimentador, bombonzinho, eu estou alimentando elas agora. Esse enxame já entrou em diapausa e já voltou à postura. Assim também provavelmente como aquele primeiro enxame que eu mostrei lá de Miringuaçu, né, que eu vi que ele estava sem postura e agora ele está com postura novamente. Ali a apis pegando o própolis e aqui as abelhinhas do alimentador pegando o mel da apis, né? Fechar com cuidado para não matar nenhuma abelhinha. Essa é a mandaçaia que eu acho que está em diapausa e já teve diapausa no passado. Mas antes disso, alguém pode falar que eu tô com a abelha aqui no meio do mato. Mas pessoal, isso aqui vale ouro, tá? Para as abelhas agora, principalmente no inverno. O famoso rubim. Jataí, mirim, iraí
e bastante apis nele também, tá? É meio que uma praga por aqui, felizmente. Então aqui, ó, melgueira tem um bombom de pólen, um pouquinho de mel de apis que cristalizou, só que não temos potes de mel. Mas pelo menos estão ocupando aí, né? Ó, tem uma boa reserva de mel aqui no sobreninho. Não tem postura, mas lá no fundo parece que tem. Vamos abrir o ninho rapidinho para ver. A população de abelhas está boa também. Caiu um pouco de formiga lá dentro, mas elas dão conta. A formiga é grande. Ah, olha só, pessoal. Voltaram com a postura. Tá meio devagar. Esse daí é o primeiro. Deixa eu ver se acho que tem um disco embaixo. Mas olha, tá tão devagar que dá pra ver. Ó, tem uma boa reserva de mel, tá? Tem potes de pólen ali também e tem bombom de pólen na melgueira. Então não é falta de pólen, muito menos de mel, né? Mas ó, tem discos maduros ali no meio e discos verdes em volta. Então indica que ou a rainha tá muito fraca ou realmente ela tá bem preguiça, entre aspas assim, de fazer essa postura e sair do inverno mais forte. Outra caixinha sextavada, tá? Também estou ocupando a melgueira, só que aqui tá sem plástico, então tá colado a tampa. Não vou abrir para não estressar desnecessariamente elas. Só que essa daqui tá mais fácil da gente ver, que ela entrou em diapausa. Eu esqueci de... Ó, também tem formiga. Eu esqueci de comentar, pessoal, mas hoje é dia 19 de julho já. Dia 17 de julho, na verdade. Então a gente já tá mais perto aí do final do que do começo da época de diapausa, tá? Então essa daqui também acabou de voltar agora. Ó, mesma formiga que tá lá. Rapidinho, ó. Reserva grande. Tem invólucro, mas não tem postura. Olha só ali, o invólucro do sobreninho sem postura. Mas reservas de mel bem grandes. E aqui, ó, no ninho, a postura começando agora, ó. Bem lá no fundo, os primeiros 2 discos da rainha. Ainda assim, com bastante reservas de mel e pólen ao lado. Tá? E uma população bem boa. Não sei se tá dando para ouvir os unidos, mas a população tá bem legal aí. Postura começando, enxame que vai estar forte lá no final de agosto, começo de setembro. Beleza, Carlos, você já falou que mostrou alguns enxames que passaram pela diapausa e aquele primeiro lá que está em diapausa ainda. O que eu posso fazer? Primeiramente, conheçam os seus enxames. No caso desses 2 hexagonais aqui que eu vim mostrar agora, eu sabia que eles entraram em diapausa porque eu fiz revisões tanto no outono como agora no meio do inverno, aproveitando dias quentes que fizeram. Então aproveite os dias quentes e revise seus enxames, conheça eles para poder tomar a melhor decisão possível. E a decisão vai variar do estado do seu enxame. Muitos enxames que entram em diapausa, como essas mandaçaias, algumas mirins lá que eu mostrei, elas entraram em diapausa mesmo tendo uma boa população, uma rainha saudável e reserva de alimento. Então são fatores internos, assim como eles citam lá nos estudos, fatores internos que levam a abelha a entrar em diapausa. A natureza é sábia, basta a gente aceitar isso. Então se seu enxame tem uma boa população, boa reserva de alimento, está numa caixa adequada, beleza pessoal, não tenho com o que se preocupar. Dá uma conferida lá em agosto, começo de setembro, para ver se ela já saiu da diapausa. Se ela não saiu, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar disco de cria nascente. Essas abelhas jovens tendem a estimular a rainha a voltar à postura. Eu já fiz isso daqui com manda-saia e com mirim também, funciona muito bem, tá? Então se lá no final de agosto, começo de setembro, já voltou a esquentar, seus enxames ainda estão com reserva de alimento e a postura não voltou, coloca disco de cria nascente. Se for uma mirim, de preferência com realeira, pode ser que essa rainha esteja velha, já está na hora de substituir, tá? Pode ocorrer esse problema. É por isso que muitos enxames acabam definhando nessa época. Jataí é a mesma coisa, só que Jataí é mais sensível e tende a não entrar em diapausa. Se ela parou a postura, pode não ser normal. Eu particularmente não mexo com jataí, tá? Na verdade eu crio bastante jataí, só que eu não faço intervenções a não ser alimentar elas, tá? Então se estão com uma boa reserva de alimento, mel, pólen, não faço nada. Ah, a rainha parou a postura e não voltou. Infelizmente vai servir de caixa para um outro enxame, porque eu acho muito delicado mexer num outro enxame para tirar realeira, pegar campeira. Então eu prefiro ter os outros enxames fortes do que correr o risco de enfraquecê-los para salvar um que talvez não tenha o que ser feito. Tá? Enxames morrem e às vezes a gente tem que aceitar isso. Na natureza ocorre todo dia, tá? Tá morrendo enxame todo dia. É por isso que ocorrem muitas enxameações e invasões. No caso dessas mandaçaias eu não fiz nada, só esperei.
Passei por um período bem difícil aí com floradas aqui na região, então não queria colocar em risco os outros enxames que não estavam tão fortes. Então eu tinha enxame talvez para tirar disco, mas como eu esperava que ela fosse voltar à postura, não fiz mais nada. Coloquei um bombonzinho de pólen lá para garantir, na maioria das vezes não vai ser necessário, né? No caso da Miringuaçu lá, ela tem pote de pólen natural dela, então não é falta de pólen, mas pode ser, tá? O pólen é um importante alimento aí na formação do enxame e das células de cria. Para quem não sabe, né, mais uma vez, a abelha pega um pouquinho de pólen, um pouquinho de mel, faz uma misturinha e coloca na célula de cria, onde a rainha vem e coloca os ovos. Então a postura é totalmente dependente de néctar e pólen. E é isso, pessoal, com relação à diapausa eu fico por aqui. Acredito que tenha ficado bem explicado. Se não ficou, deixa aí no comentário qual é a sua dúvida. É isso, até o próximo vídeo, toda segunda e quinta-feira.